Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia, bom dia. Estamos entrando nesse momento aqui ao vivo, né, no Facebook da Congregação Fonte de Água Viva para transmitir a nossa leitura diária do nosso texto sagrado. Vamos abrir aqui a nossa leitura diária de hoje, ela está vamos lá, hoje quinta-feira. A nossa leitura diária de hoje está em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, né? Abra sua Bíblia aí, meu irmão, porventura você está em casa, meio-dia, hora do almoço, esteja almoçando, tá certo? Ou nos acompanhando no seu trabalho, onde quer que você esteja. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, da leitura diária de hoje, da nossa lição bíblica, tá certo? A nossa lição que tem como tema sendo verdadeiramente cristão, né? Esta é a temática da nossa lição bíblica para domingo, tá bom? Domingo estaremos estudando esse tema aqui dentro da nossa escola bíblica dominical. Por falar nisso, nós temos em todas as congregações de Bacabal, o mesmo da cidade onde você está morando. Se você é um crente assembleiano, com certeza tem uma Assembleia de Deus, e que funciona a escola bíblica dominical, bem como também não só na Assembleia de Deus, mas outras igrejas. E aqui eu aproveito para dar uma deixa para você. Irmão, eu quero reconhecer uma igreja séria, uma igreja verdadeira, ou uma igreja que tem um compromisso com a palavra. Porque, irmão, falar igreja hoje, igreja hoje virou um termo genérico, né? Acaba qualquer coisinha aí, aluga uma salinha, compra umas cadeirinhas, compra uma caixa de som e bota lá e diz que é uma igreja, né? Então, por isso que eu estou dizendo que hoje esse termo igreja, infelizmente, não era para ser assim, mas é o final dos tempos, né? É os fins dos tempos que estamos vivendo aí, e a Bíblia já nos advertia muito bem a respeito disso, que no final dos tempos muitos criariam comichões nos ouvidos e não suportariam ouvir a sã doutrina, né? E aí, a exemplo dessas multiplicações de igrejas que você vê por aí, é isso. O cara está aqui nessa igreja, não estou gostando do que esse pastor está dizendo aí, não estou concordando, não estou gostando, vou fundar aqui uma igreja para mim. E aí nós temos aí igreja para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é modelo, tá bom? Mas geralmente para você reconhecer uma igreja dessa, você saber se ela é verdadeira ou se ela tem um compromisso com a palavra de Deus, verifique se ela tem uma escola bíblica dominical, né? Se funciona uma escola dominical nessa igreja. Se tem uma escola dominical, já é um caminho andado para você reconhecer que esta igreja tem o compromisso com a palavra de Deus, tá bom? Dito isto, vamos para a nossa leitura diária de hoje, da nossa lição bíblica, que tem como tema a verdadeira identidade do cristão. 1 aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 10, que diz: segundo a graça de Deus que nos foi dado, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas seja cada um como edifica sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos diante de um texto sagrado, mais uma belíssima oportunidade de fazermos aqui no nosso canal, no canal Congregação Fonte de Água Viva, de estar trazendo esta palavra da nossa base, da nossa identidade como cristão, como está dizendo aqui Paulo, segundo a graça de Deus que foi me dado a Paulo, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica a si mesmo. E aí a pergunta que eu quero compartilhar com você nesta tarde, já são 12h14, eu quero perguntar para você, como você está edificando o seu caráter, como você está edificando o seu alicerce? Porque falando de igreja ainda, a palavra do Senhor nosso Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer que nós somos a igreja. Nós somos o templo e a habitação e a morada do Espírito Santo de Deus. Aí a minha pergunta é, como está sendo edificada o seu templo? Como está sendo edificado o meu templo, uma vez que eu sou templo e morada do Espírito Santo? E está sendo edificado de qualquer jeito, de qualquer forma, ao meu bel prazer? Não, de maneira nenhuma. Não é isso que a palavra do Senhor, do nosso Deus, nos orienta. Ela diz que o nosso templo deve ser edificado, a minha vida, a sua vida deve ser edificada
com base na palavra de Deus. E o alicerce, meu irmão, minha irmã, sem sombra de dúvida, deve ser a palavra do Senhor nosso Deus. Queridos, estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos trabalhosos, que é difícil hoje, né? Retiro a palavra difícil, não, é fácil hoje de se reconhecer um cristão, tá? E os meios de comunicação que nós estamos vivendo hoje está fazendo de tudo para afagar ou para abafar a nossa fé, tá certo? Para destruir a nossa construção da nossa identidade. Você quer um rápido exemplo? Aqui que bombou, vou usar a palavra das redes sociais, que bombou aí negativamente a questão da cantora Bruna Carla. O que ela fez, irmão? Ela não fez nada demais, ela não atacou ninguém, ela não discriminou ninguém, não foi homofóbica com ninguém, ela apenas disse a sua identidade cristã. Ela apenas disse o que a Bíblia diz, apenas ela reproduziu o que a Bíblia diz, né? E ela foi atacada de tudo quanto é jeito aí, até pelos falsos cristãos que estão no meio de nós, tá certo? Querendo se passar por cristão, mas não tem a sua identidade em Cristo, porque o cristão que tem a identidade em Cristo, pode morrer, pode dar sangue no meio da canela. Usa aqui uma expressão lá do interior onde eu fui criado. Pode dar sangue no meio da canela, mas ele não nega a sua identidade. A Bíblia diz que é pecado, pois é pecado e acabou, tá certo? E nós vemos isso claramente, esses conceitos totalmente sendo mudados, tudo sendo banalizado, né? Tudo é normal, uns cristãos aí falsos, aceitando tudo, aceitando ideologia de gênero, aceitando toda esta pós-modernidade que aí está. Mas Deus levantou uma igreja na terra para falar, para pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, tá certo? Então que nós construímos, e só faz isso, irmão, só um crente que faz isso, somente aqueles que têm a sua identidade construída na pessoa bendita de Jesus Cristo. Se a minha identidade não estiver construída, como disse Paulo aqui, segundo o alicerce da graça que foi nos dado, se não estiver construído, ligeirinho nós vamos ser Maria com as outras, vamos acompanhar o mesmo pensamento que está aí, tá certo? Não, é assim mesmo, temos que aceitar, é normal e tal, e tal, e tal. Não. Crente que tem a sua identidade construída com Cristo, não vai discriminar, não vai ser homofóbico, não vai apedrejar, mas vai dizer o seu ponto de vista, dizer o que você acha, o que a Bíblia diz sobre esse tema e sobre esse assunto. Então, queridos irmãos, o tema da nossa lição é a verdadeira identidade do cristão, que possamos construir em Cristo a nossa verdadeira identidade. Um forte abraço, quero abraçar a irmã Ruth Fontinelli, que está ligado com a gente no nosso Face, a irmã Kelma Salles também assistindo conosco. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua tarde grandemente nesse dia. Tenha uma excelente quinta-feira, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até amanhã aqui com a nossa leitura diária da nossa lição bíblica com o tema A Verdadeira Identidade de Cristo. Um forte abraço, fique com Deus em nome de Jesus.